Oi, gente, vamos continuar nossa aulinha maravilhosa. E seu caderninho já fez? Já comprou? Já arrumou aí com as folhinhas do caderno do filho, que ele não usa mais? Vamos lá? Antes da aula de precificação, gente, nós temos que ter esse bate-papo aqui. Ah, eu vou mexer aqui um pouquinho na posição da câmera, licença aí, desculpa. Ah, eu sei que é como você pegar vários vídeos aí assim, alguém pegar uma folha e falar assim: ah, você vai pegar o custo disso, e o custo disso, e o custo disso, e soma, multiplica por 3. Eu já vi muito isso. Vamos lá. Antes disso, vamos levar um papo. Eu falei pra você que você pode investir isso aqui pra começar. Pegar uma pistola e um isqueiro emprestado. E se já puder comprar a pistola, compra com isso aqui e começa só com isso. Enlouquece não. E daí você vai ter uma fita 2 e uma fita 9, mais o material que eu mostrei na aula anterior. E você vai conseguir fazer tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui na xuxinha, no bico de pato. Falei que quem não pode comprar um pacote começa com um pouquinho assim, ó. E aí, quando vender um laço, vender outro, já corre lá e compra o pacote de Xuxa assim, ó. Que é claro que você vai comprar, depois você vai aprender a comprar em grande quantidade, né? Isso aqui foi R$13,00, 100. 100 por R$13,00. Se você mora em São Paulo, mora por aí, eu sei que aí é muito mais barato. Esse aqui, São Paulo, é o paraíso. É o sonho de quem vende qualquer coisa, porque lá tudo é muito mais barato, né? É um sonho. E aí, compra na internet, procura onde é mais barato e, claro, se você pode comprar 100, óbvio que você vai comprar 100. Mas se você não tiver 13, tiver 2,50, compra de 2,50, tá? Depois compra mais. E aí você vai conseguir fazer tudo isso aqui com um único pacote de fitas, mais a de acabamento. Essa aqui sobra bastante, gente. Dá pra fazer mais uns 2 ou 3 pacotes desse. E aí, só aqui, ó, olha só, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho, se eu quiser, vendendo mais barato, a 5 ao invés de 10, eu vendo a 10 cada um. Aqui eu tenho R$90. Só aqui, falta isso aqui, ó, pra vender. Então, só aqui eu pago meu material que sobra, aí eu compro pistola, eu compro pacote de Xuxa, eu compro na internet, que é muito mais barato. Vocês estão entendendo como vale a pena? Então, vamos lá. Mas não é assim, né? Ah, como que você chegou nesse cálculo? Por que você vende a R$20 o parzinho e ele é tão pequenininho? Porque quanto menor o laço, mais trabalho ele dá. Então, é óbvio que você tem que cobrar mais, né? Eu cobro R$20 no lugar, por exemplo, se eu estiver numa periferia, se eu estiver numa comunidade, porque é a média do público. Mas se eu estiver na praia, gente, é óbvio que eu não vou cobrar isso. Porque existe um custo para ir até a praia, existe um custo para uma exposição, mas isso é outra aula. Vamos lá. Aqui, antes de você começar a pensar em valor, né? O que é que a pessoa faz? A pessoa compra um monte de coisa. E depois que ela compra, ela vai precificar. E aí ela coloca assim: qual é o preço, né? Qual é o preço? É assim? Não, não é assim. Você não compra um monte de coisa e vai. Não, não é assim, tá? Primeiro que nós vamos trocar essa palavra aqui por valor, que tem significados diferentes, tá? Aqui é o preço relacionado a custo, né? Monetário. Mas o valor é um conjunto. Conjunto. Porque se você pega um produto e você vai, eu gastei tanto aqui, eu gastei tanto aqui, eu gastei tanto aqui, então custa X. Aí você tem um produto. Só que deixa eu dizer uma coisa pra você, produto, gente, é aquilo que se faz em fábrica, numa máquina, em grande escala, numa indústria, entende? A máquina se quebrar, a pessoa chama o cara que conserta, troca a peça, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito importante, é a mais importante de todas. Isso aqui é feito com as mãos. Isso aqui tudo é perecível com o tempo. Isso aqui não é algo eterno, esse movimento, essa tranquilidade de mexer os pulsos.
os dedos, as falanges, ó. Esses polegares aqui que valem a vida, que isso aqui nos dá tudo na mão, movimento de pinça, ó, de poder fazer massagem na própria mão. Isso aqui, amor, não é uma fábrica, né? Não é uma indústria mecânica, não é. Por isso que chamam de artesanato. Muito embora, na minha cidade, por exemplo, eles não consideram isso aqui artesanato, não. Eles chamam de habilidades manuais, que faz com que você tenha direitos diferentes. Por exemplo, numa exposição, você não tem o mesmo destaque de um artesão que trabalha com argila, com cerâmica. É uma diferenciação, no meu ponto de vista, pejorativo, sabe? E depois eu gravo um vídeo sobre isso, não é o caso. Mas é arte, sim, mesmo que o governo do meu estado chame de habilidades manuais, tô nem aí. Isso aqui precisa de cuidados. E os cuidados, deixa eu contar pra vocês, são caríssimos. Ó, isso aqui você não pode produzir em grande escala, tá? Eu não trabalho por encomenda, por exemplo. Ah, você. Não trabalho. Eu tenho peças, a pessoa se interessa, ela busca e eu mando entregar. Enfim, eu não trabalho por produção. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Você não pode, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, em 2 horas você faz X laços, 3 horas. Não faça isso. Isso é uma loucura. Ó, tendinite não tem cura. Fisioterapia custa muito caro. As dores são terríveis. Terríveis. Então não enlouqueça, tá? Isso aqui é um produto que você tem que ter no número X para quem pode pagar para um público específico. E é isso. Você vai fazer isso aqui todo dia sem parar? Não, você não vai. Você não pode ser louco a esse ponto, nem louca a esse ponto. Ah, mas eu tenho uma produção altíssima, então contrata alguém. Porque o que você vai vender, mesmo que você venda milhões, gente, preste atenção. Mesmo que você venda milhões e milhões e milhões, não dá para comprar mãos novas. E essa cirurgia de tendões, não faça. Simples assim. Todo mundo que eu conheço que fez se arrependeu. Então, né, só para dizer que não dá para ter um cálculo comum. Não existe isso de, ah, eu vou fazer 1.000, vou fazer não sei quanto, eu vou vender, ah, eu vou... Não, não, não. Isso a gente faz com impressão, que é a impressora que trabalha, você só faz abastecer a tinta, e outras coisas. Tudo que é feito à mão precisa ser majorado e não tem preço, tem valor. O que é o valor? O valor, né, a precificação é um equilíbrio entre valor, custos, despesas, até o resultado final. Só que preste atenção. Se você já tem seu emprego e faz isso como renda extra, ótimo para você, maravilha. Isso é excelente. Você tem que ter o preço do seu material, das suas peças, da energia, da internet, do que você estuda, porque você deve estudar, nem que seja vendo um vídeo, o que você consome, a sua saúde mental, o seu horário de trabalho, óbvio, que não deve ser hora de carteira assinada dividido por tanto. Isso não existe, gente. Geralmente, o nosso trabalho, quando é CLT, ele não tem um desgaste do corpo, dependendo da profissão, tanto quanto as mãos. Nós dependemos das mãos para tudo, gente, para comer, tomar banho, tudo. Para abençoar, para orar, para botar a mão na cabeça de um filho, fazer uma oração, para se ajoelhar e orar diante de Deus, para escrever um recadinho, para qualquer coisa, né? Então, há pessoas que não têm mãos e fazem coisas incríveis, mas essas pessoas desenvolveram capacidades que nós ainda não fizemos. E sentir dor, gente, não é uma coisa legal, né? E você não vai conseguir tomar analgésico para sempre sem ter complicações. Então, não existe isso de, ah, eu vou produzir milhões de peças. Essa loucura, tá? Vamos lá. O que você vai ter? Você vai criar projetos. Qual é o primeiro que você vai criar? Um projeto de venda. Que é isso? É assim, ó. Exemplo. Eu vou começar a vender laços, eu quero uma renda extra, ou eu quero só viver disso, e aí eu vou trabalhar. E vou comprar esse pacote, vou comprar isso aqui, já sei o que eu vou comprar, eu já sei.
E aí eu vou gastar isso daqui ou isso daqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu já vou pensar. É o que eu vou fazer, como eu vou comprar, onde eu vou vender, a quem eu vou oferecer, tudo. Eu vou pensar antes de sair de casa. Antes de acessar o site e fazer as compras. Antes, não é depois. Porque você não começa assim, gente, pega uma roupa e vai querer que essa roupa caiba em todo mundo. Não, a pessoa tem um tamanho, ela tem uma medida. Não é inteligente fazer isso, né? Não é inteligente você pegar um laço. Ah, quanto custou? Nananã, mais uma hora de trabalho. Esquece isso, pelo amor de Deus, né? Deixa pra lá. Aí você vai fazer o seu projeto de venda. Antes, né? O que que você vai comprar? Mais ou menos você fez isso aqui. E aí você tá com isso aqui em mãos. Vamos criar um projeto de venda. Eu vou vender. E aí começa, eu vou vender onde? Vou vender a quem? Qual é o público que gosta dessa cor, que gosta, e vai direcionar isso daí, tá? E aí sim, sabendo disso, já tendo pensado, já tendo anotado, como eu sempre falo, né? Caderninho, ó, tá? Tem gente que anota no celular, você anota onde quiser. Eu gosto de caderninhos, amo, ó. Aí vamos lá, né? Vamos ver. Você é MEI? Você é dona de casa e paga INSS? Você é CLT e vai fazer renda extra? Ou você é CLT e também tem um MEI? Porque pode, tá? Por quê? Isso aqui se paga, gente. Isso aqui se paga. Dona de casa pode pagar INSS. A partir de 16 anos, você pode contribuir com o INSS, né? Com a mudança que tivemos na reforma da Previdência, que nos lesou infinitamente, né? Você vai pensar nisso daqui. Por quê? Porque isso aqui tem que pagar, tem que sair de algum lugar, não é não? Você tem material, você tem custos, você tem tempo, internet, energia. Tudo isso, gente, tá aqui. Então, assim, o produto é da pessoa e é claro que ela vai vender por quanto ela quiser. Mas, quando eu abro às vezes uma live e a pessoa tá vendendo um par de boutique por R$ 8, um par que deveria custar 25, 20, a pessoa tá vendendo por 5. Sabe o que eu penso? Ou essa pessoa tá desesperada, ou ela tá desesperada. Porque, gente, isso não existe, né? Isso não existe. Outro dia eu fui comprar uma banana aqui numa barraquinha perto de casa, porque eu tava sem tempo de ir à feira livre. Era uma feirinha também de bairro, né? Tava R$ 8 uma penca de banana. A banana você come, já foi, né? Isso aqui, ó, a criança usa por bastante tempo. Às vezes a irmãzinha mais nova ainda aproveita. Então, assim, qual é o seu problema, né? É, claro que você vai fazer ações que você vai vender mais em conta, você vai vender mais barato, você vai fazer nós trabalhamos, para ajudar bichinhos de rua, então eu faço ações, sim, que tenham laços até de R$ 5, mas não vai ser um boutique duplo, não vai ser todo dia, não vai ser o tempo todo, entende? Porque quando você traz para você esse cliente de R$ 5, você começa a atrair só esse tipo de cliente, só esse tipo de cliente. E ele paga 50 na loja do shopping e paga 5 para você, e ainda paga reclamando. Então, a primeira coisa é não fazer as coisas erradas, já é a primeira lição, né. Então, tudo isso aqui você tem que pensar. Se você é dona de casa, se você é MEI, se você é CLT, sabe, ou digamos que você não pague nada. Não é CLT, é dona de casa, mas não paga INSS, tá. Aí você vai fazer laço, você vai vender, vai vender, vai vender, e vai fazer e vai vender, continua sem pagar INSS, continua. E quando você ficar doente, você vai fazer o quê? E quando você não puder mais fazer, não puder entregar naquele dia, você vai fazer o quê, né. Então você não tem um produto, você tem um bico, é o que você chama? Você tem que pensar, não é? Porque você começa assim, eu não tinha sacola, comecei com um pacote, era cetim, e agradeço demais por ter conseguido começar com isso. Inclusive, eu só fui fazer laço, gente, porque tinha passado uma experiência pessoal de uma escolha ruim que eu fiz, e eu era louca pra trabalhar com aromaterapia, porque eu sou massoterapeuta de formação, e eu queria muito montar um espaço, comprar produtos, sabe? Eu sou apaixonada por aromaterapia. Mas, produto bom da aromaterapia é caríssimo. Eu falava: "Meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar". E aí, na internet procurando, eu vi um vídeo de uma moça que falava que dava pra fazer isso aqui com pouco dinheiro, tipo com R$ 10, assim.
que uma fita custava em torno de R$ 10. Eu falei: "Não, é mentira dela, né". Mas aí, quando eu fui ver, eu falei: "Nossa, R$ 10 eu consigo comprar um pacote de fita". Na época era 8 e a agulha e a linha dava menos de R$ 2, porque eu não comecei com a linha de pipa, né, eu não tinha, comecei com linha normal. E faz toda a diferença você ter a linha de pipa. Mas depois eu consegui ir comprando, fazer um ateliê planejado, comprar equipamento, ter minha impressora para imprimir as coisas em casa. Eu comprei uma impressora errada, depois comprei outra. Fui aprendendo, né. Então, assim, aprendi tudo porque eu comprava as coisas que apareciam nos vídeos e não tinha futuro nenhum, aquilo não me levava a lugar nenhum, entende. Porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, você tem que filtrar". Mas como é que tu vai filtrar se tu não sabe nada, tu tá começando agora? Como é que tu vai ter a capacidade de filtrar se tu não tem experiência, entende? Tu não sabe. Como é que tu vai filtrar? Depois de ter errado não sei quanto, ter tido tanto de prejuízo. Até lá, meu bem. Até você aprender a filtrar, entende? Então aqui você já vai aprender no primeiro, para não errar. Então, você tem que pensar que antes de precificar, e você vai ter essa aula já já, você tem que ter um projeto de vendas, entende? Ah, como é que eu vou vender? Vai ter embalagem? Não vai ter embalagem? Onde é que eu vou vender, por exemplo? Eu vou vender na porta da escola, eu vou vender em casa, eu vou fazer uma exposição. Então, quanto que você vai gastar, quanto que você precisa, tem que saber, para você conseguir precificar. Então, você vai ter um cliente A, que é aquele cliente rico, que só compra, fita lisa, sem detalhe, sem estampa, e paga qualquer preço. Você tem o cliente B, que é aquele que paga o que é caro, mas também quer o que é mais simples, ou o cliente C, que só paga aquele de R$ 5, que também é um ótimo cliente, tá? Ótimo cliente. Você deve ter peças simples para esse cliente, por exemplo, que sempre compra parzinho, xuxinha, e que paga sempre, sempre, gente. E esse cliente C é o que mais paga, o que paga melhor. E às vezes compra mais, em número que eu quero dizer, tá? Ele compra 10, 20 pares, porque pelo preço ele consegue comprar. Então, para você entender que é isso que você tem que pensar. Você tem que ter um projeto de vendas. Então, no começo eu não sabia nada disso. Aí eu ficava fazendo boutique, fazendo não sei o quê, fazendo. Gente, olha isso. Que lindo, que simples. E a mãe veio e fala: ah, me dá um par, me dá dois, me dá três. Porque essa é uma colinda, ela tem vestidinhos que é pra igreja, pra escolinha, pro balé, pra casa da avó, sabe? Uma assim, ó, pra ir pra missa, pra ir pro culto, pra escolinha dominical, pro catecismo. Porque existe essa coisa, essas famílias, especialmente as famílias religiosas, elas têm muito essa valoração da imagem, de ter roupas, super produzidas, os cabelos muito arrumados, porque é uma coisa de família mesmo isso, né. Já tem outras crianças que não, que usam, um shortinho, uma blusinha e só uma xuxinha no cabelo, então você vai construindo o seu público aos pouquinhos, né. Você vai construindo. Aqui, por exemplo, ó, você pode fazer penteado com esses pequenininhos, eu gosto de fazer apliques, que ficam penduradinhos no cabelo, né, que custam mais, eu posso vender mais caro, mas do jeito que você fizer, você ganha. Aqui você não perde nada, sabe? Não perde nada. Então, é isso que você tem que pensar. No seu MEI, no seu INSS, no seu custo, no Uber que vai buscar mercadoria, ou óbvio, se você pode comprar na internet, é muito melhor comprar bastante, pagar menos, frete grátis. É o ideal. Então, para você aprender a vender, você tem que aprender a comprar, tá? Para você comprar, você tem que ter um projeto de vendas. Não é só pegar aqui, eu vou fazer aqui é uma banana, que é uma batata doce, eu vou não é assim. A batata doce, a pessoa planta, depois de tanto tempo colhe, e rende muito, 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 vai levar um tempo para plantar de novo. Isso aqui você não pode fazer em grande quantidade, em grande escola, porque senão você vai ter problemas de saúde e de coluna. Isso não é inteligente, então vamos lá. O que é um projeto de vendas, né? O que você vai vender, como vai vender. Depois você vai tomar aula sobre isso, passo a passo. Sabendo quanto que você tem, o que você tem, o que vai fazer. Então, digamos, eu vou vender isso aqui na minha escola, vou para a porta da escola, ou vou vender online, vou pagar anúncio, ou vou divulgar um grupo, que também lá na técnica de vendas vocês vão ver isso. Aí você vai calcular o MEI, um pouco da energia, um pouco da internet, um pouco de tudo que você usa, para atribuir valor. E aí, claro, há laços que você vai poder cobrar mais, outros que você vai cobrar menos, né. Mas você tem que pensar nisso, você não pode cobrar tão barato, que às vezes você vê no laço lindo, aí a pessoa compra muito barato, aí a outra quer, a outra quer, a outra quer.
Aí você começa a fazer, 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 fazer sem parar. E o que entra é muito pouco, não dá pra cobrir, entende? Então, você não tá fazendo nada. É tipo isso. Então, antes de irmos para aula de precificação, você tem que pensar isso. Qual é o seu projeto de vendas? Como é que você vai fazer? Onde é que você vai vender? Para quem é? Para eu ter ideia, então eu vou comprar o quê? Eu vou comprar apenas fita liça. Ah, não, eu vou comprar fita estampada, eu vou comprar apliques. Ah, o teu público gosta de apliques? Ai, mas eu adoro, eu amo aplique, eu acho lindo, eu adoro. Mas o cliente gosta? O teu cliente compra? Perto da sua casa você vê muita criança com laço com aplique? Porque os apliques são caríssimos, né? Eles passam para nós muito caros. Às vezes é 2, 3, R$ 4 um. Então, se você vai colocar um aplique de R$ 4, você vai cobrar quanto nesse laço? Sabe, gente? Tem que ser inteligente. Então, por mais que a gente ame, goste, e eu amo coisa de bichinho, coisa colorida. Amo aplique, amo tudo, mas isso converte? Isso vira número para você? Se não, entende? Não adianta. E é isso. Para a gente começar é assim, monte o seu projeto de vendas, que na próxima aula vamos para a precificação. O seu projeto de venda, o que é que você vai vender, para quem você vai vender, quem é seu público, você vai começar tirando para todo lado, o que é que você quer. Então, tem uma escolinha perto da minha casa, eu vou ficar lá na porta um dia, 2 dias de mês. Ah, tá, qual é a média dessa escola? É infantil, é infanto-juvenil? Ah, crianças até 5 anos. Ótimo. Qual é o cargo chefe, cargo-chefe não, nem gosto dessa palavra, mas qual é o produto certo desse público? Parzinho, Xuxinha. Esse aqui é o público certo. Então a mãe, ela ama essa cor e ela quer mais de um modelo dessa cor. Então, eu vou levar um desse, vou levar esse que tá lindo pra ir pra igreja, e vou levar mais um aqui, que se ela perder, ela vai ter outro. Né? Aqui eu tenho, aqui ó, eu tenho 20, 40, R$ 60, entende? E aí você, claro, vai criando. Se você acha que a cliente pede um desconto, aí você pode dar um brinde no lugar do desconto. Você pode falar, pode usar um desconto de R$ 2, sabe? Ou se você levar mais um, isso é com você. Porque você que sabe quanto custa, sabe quanto faz. Um cliente que compra sempre, ele merece um desconto, merece uma consideração, um respeito, sabe? Às vezes eu tenho clientes antigas que, quando a gente tá fazendo ação para comprar ração e castração, principalmente nos feirões, que eu vendo, né, bem baratinho, alguns simples, feitos para isso, para levantar aquele dinheiro para pagar a cirurgia. Às vezes as mães, elas ficam tão impressionadas, elas falam: "Moça, como assim? Eu vou dar mais, eu vou fazer um Pix e vou acrescentar tanto", porque é para ajudar os bichinhos, né, e elas ajudam, se comovem e pagam mais, né. Mas são clientes certos, que compram muito. Então o seu cliente, claro, ele tem que ter valor, né, senão qual é a necessidade dele ser seu cliente? Ele pode ser cliente de qualquer pessoa. Então você tem que pensar isso. Monte o seu projeto de vendas, tá? Eu vou deixar um PDFzinho e você pode clicar e preencher ele para a próxima aula, tá bom? Fica com Deus, beijo e até mais.